Olá pessoal, Danilo Pinheiro, vou mostrar nesse vídeo a nossa tab de skinning, é uma aba do DPauto Rig System muito útil para a gente criar o skinning de uma maneira mais facilitada, tá? Então ela está aqui, é simples, a gente vai compreender o que a gente tem nessa interface aqui para poder utilizar ela com mais segurança e basicamente o que a gente tem são três campos, tá? Esses três campos seriam a criação de um Skin Cluster Node, a cópia dos pesos do skinning de um objeto para outros e também o import e o export de entrada e saída do skin cluster, tá? Então a gente pode exportar o skinning, importar ele, copiar o skinning de um objeto para o outro. A gente vai ver isso aqui um pouquinho, tá? Então vamos lá. Para a parte de criação de um skin cluster, a gente tem duas regiões. Essa região da esquerda aqui seria a região que ele lista os joints, essa região da direita seria onde ele lista as geometrias para poderem acessar os dois lados e dizer qual joint vai influenciar qual geometria. Então, aqui como a gente não tem nada na nossa cena, ele não vai listar, mas se a gente criar alguns módulos aqui, qualquer um, tá? Eu vou criar alguns aqui só de teste mesmo, vou regar eles. E a gente vai ter alguns joints que estão agora aparecendo nessa listagem aqui, ó. É a listagem da esquerda, a listagem onde a gente tem a listagem dos joints, tá? Bom, até aí tudo bem. O que a gente tem aqui são opções de visualizações. Então, a gente pode listar todos os joints na nossa cena. Então, tem alguns joints que alguns setups, eles não são utilizados para rigging e skinning, eles são utilizados somente para o rigging do setup mesmo, da criação dos controles, etc. Então, se a gente listar eles todos aqui, ó, vai aparecer um monte de joint que a gente não usa no skinning, mas que você quiser ver quais são e conhecer eles, pode. Por exemplo, joint end, que são os joints de final de cadeia. A gente não skina eles, mas eles podem ser listados aqui. Tá? Eu costumo sempre deixar como padrão na listagem dos joints esses joints que são do DPauto Rig System, e quando eu vou começar o nosso rig eu vou tirar todos daqui, iniciar somente com os joints de skinning, depois eu adiciono o joint articulation, depois eu adiciono o joint corretivo e assim sucessivamente, tá? Então isso daqui é para você ver nesse campo os joints de acordo com os sufixos deles aqui, tá bom? Já do lado de cá é a listagem das geometrias. Então, se a gente tiver uma geometria, ela vai ser listada aqui. Se eu não selecionar ela, ela não vai estar selecionada, porque eu estou na opção de List Selected Geometries. Se a gente tiver List All Geometries, ele vai listar todas as geometrias aqui, independente delas estarem selecionadas ou não. Eu prefiro deixá-la como selecionada, porque eu tenho certeza de que eu estou esquinando esse objeto, ele vai aparecer aqui. Então, se eu selecionar esses dois, eu sei que esses dois, quando eu escolher quais joints que eu quero que eles sejam associados, eles vão fazer o skinning desses joints nesses daqui, que são as geometrias selecionadas. Bom, essa opção de long name aqui é para mostrar ou não o caminho completo. Por que isso? Porque pode ser que algumas geometrias sejam filhas de outros grupos, algumas coisas assim, e a gente pode se confundir em qual pcube 2 que eu estou me referindo. Por exemplo, eu estou me referindo no que está no grupo 2, grupo 1, não no grupo 3, grupo 1. Se eu for o grupo 3, grupo 1, selecionar o outro lá, por exemplo, ele vai estar aqui, ó, grupo 3. Então, eu identifico exatamente quais são as geometrias que estão sendo selecionadas. Se tiver isso aqui, ele vai mostrar só o último nomezinho, vocês não vão saber se é o cubo 2 daqui ou o cubo 2 daqui que está selecionado. Então, isso aqui é só um apoio para identificar melhor as meshes na hora de fazer o skinning. Se tiver mais do que uma mesh selecionada ali, eu clicar somente nela, esses joints só vão esquinar essa, independente delas estarem aparecendo no painel aqui ou não. Só vai esquinar as que estiverem selecionadas. Se nenhuma delas estiver selecionada, ela vai esquinar todos que estão aqui. Então, se eu quero só o pcube 4, independente deles estarem selecionados aqui, ele vai pegar pela interface quem está selecionado na interface. Tá? E Display Log Window é simples, é simplesmente a gente mostrar uma janelinha no final dizendo se foi feito ou não o skinning. Tá? Então essa aqui é a opção que fala, olha, foi feito o seu skinning correto, então a gente fica tranquilo. Quando a gente clica nesse botão skinning aqui,
ele vai gerar o skin cluster para a gente e no final ele vai dizer que correu tudo bem para o skinning do PQB4. Então, o PQB4 criou um skin cluster para ele, está aqui pronto para a gente fazer a pintura dos pesos e utilizar ele normalmente, tá? Uma coisa que é preciso informar é que o skinning que a gente cria, o byte skin, é nessas opções aqui, ó. Essas são as opções padrões que o AutoRig utiliza, que eu acho que é mais fácil para a gente. Eu vou conferir se é isso mesmo. Selected joint sim, closest distance, etc. Bom, exatamente. Allow múltiples. Essas aqui são as configurações padrões que a gente utiliza e é esse que o AutoRig usa, tá? Então, essa aqui eu tenho que especificar para vocês que é essa opção que a gente usa. Se depois você quiser mudar o seu skin cluster, colocar dual quaterno, etc., você edita o seu skin cluster, não tem problema, mas a gente cria nesses valores aqui, porque aí a gente tem certeza que vai ser mais fácil da gente trabalhar tecnicamente com o skinning, tá? Então, essa é a parte de criação e caso você queira utilizar esses dois botõezinhos aqui, eles também vão ajudar a gente a adicionar um novo joint aqui como influência no nosso skin cluster ou remover. Então, por exemplo, eu quero adicionar esse joint aqui do olho no nosso PQB4. Então, eu vou aqui na adição, ele vem e colocou ele lá como mais uma nova influência no nosso skin cluster. Então, ele adicionou. Ah, eu não gostei, eu quero tirar. Eu só vim no botão remover, ele correu bem para o P4, ele não existe mais lá, tá? Então aí depois é só a gente fazer a pintura dos pesos de skin cluster, como a gente já faz mesmo. Muito bem, então essa aqui é a parte de criação de skin cluster. Essa outra parte aqui, que é a parte de cópia do skin cluster, ele vai utilizar dois métodos, a gente pode escolher closest point ou então UV space. Esses dois métodos aqui são os métodos que existem aqui no copy skin cluster em algum lugar aqui. Aqui, ó, copy skin weights, tá? É o closest point on surface ou então o UV space, tá? Essa é a associação que ele faz também, tá? Que é primeiro por label. Todos os nossos joints no rig ele tem label, então isso facilita muito a gente dar o mirror, dar o copy, porque mesmo se tiver dois joints em cima um do outro, ele por label identifica qual que deve ser trabalhado. Se você não conhece o que é label, no canal do YouTube, na parte de DP técnicas, tem uma playlist que fala de técnicas e tem um vídeo lá que fala sobre joint labels. É importante você conhecer lá para você não se perder no que eu estou explicando. E depois a segunda influência é o one-to-one. Tá? Essa aqui é a maneira que a gente faz e uma coisa boa que a gente tem são esses dois botões. Esses dois botões, o que eles fazem de interessante? Eles fazem para a gente a criação do skin cluster copiando de uma origem para vários outros, tá? Porque se a gente for criar aqui nesse copy skin cluster, ele precisa existir um skin cluster no node que vai receber, a mesh que vai receber o peso tem que ter um skin cluster, senão ele não funciona. No nosso caso, a funcionalidade é um pouco mais melhorada, eu acho, de um ponto de vista mais prático, onde a gente pode selecionar um node de source, ou seja, a origem do skin cluster ele vai pegar daqui, e a gente pode selecionar outros nodes aqui, por exemplo, que vão receber. Então, todos os que eu selecionei depois do origem, se eu clicar nesse botão, todos eles vão receber o skin cluster, tá? Aqui, not found PQB4, será que deu algum problema? Ah, tá. Só que ele não selecionou no final. Mas vamos ver se ele copiou. Copiou aqui para a gente. Tá? O skin cluster 5, copiou o skin cluster 2, copiou o skin cluster 3. Bom, desse botãozinho, o que ele faz é ler o skin cluster que está no 4, que é o primeiro seleção, e encontrou os outros itens selecionados e ele copia para todos eles. Tá? O Maya não é capaz de fazer isso, a gente faz isso por programação, porque o Maya, para fazer o copy skin, ele só faz de 1 a 1 de cada vez. Você tem que selecionar o source, depois destination, copiar. Source, outro destination e copiar. Você não pode selecionar um source igual a gente faz aqui, seleciona vários destination e copia para eles. Ele não faz. E mesmo assim, quando você faz a cópia, ele precisa existir o skin cluster no nosso node de destino. Nesse caso não, o AutoRig ele cria o skin cluster e o skin cluster que ele cria, ele já copia da origem, que é a primeira seleção para os outros. Tá? É um script mais prático que faz isso aí para a gente.
E o outro que a gente tem um botãozinho aqui também, ele é super prático quando a gente precisa atualizar um modelo que a gente recebeu depois que o rig já está pronto, por exemplo. Então, esse botãozinho aí de Same Name, o que ele faz? Ele procura na sua cena se tem o mesmo nome de geometria. Se tiver o mesmo nome de geometria, um com Skin Cluster e o outro sem Skin Cluster, o que ele faz? Copia com o Skin Cluster para o que está sem Skin Cluster, porque, logicamente, se você tem o mesmo modelo com o mesmo nome, na mesma cena, um está com Skin Cluster e o outro não, quer dizer que ele vai atualizar para esse novo, passando o Skin Cluster para ele. Vamos testar. Se eu tiver nesse Same Name aqui, ele vai encontrar, por exemplo, aqui, ó, qual que tem Same Name? O 2, ó. O 2 ele encontraria que ele não encontrou, porque ele não está na mesma hierarquia. Tá? Mas, se você tem a mesma hierarquia de um projeto, você consegue passar um same name de um modelo para o outro, tá bom? Essa é a funcionalidade para esse botãozinho aqui. E a outra que a gente tem é import e export do skinning, tá? O import e o export do skinning, ele é bem simples. Você seleciona a sua geometria, clica nesse botão, ele vai te perguntar onde você quer exportar o seu Skin Cluster. Então, você vai lá e fala um nome de um diretório, aqui, por exemplo, teste, lá na área de trabalho. Se eu clicar lá um export, ele vai criar lá nesse lugar, vamos abrir aqui. Aqui, ó, o desktop tem uma pasta teste. Dentro da pasta teste, ele colocou aqui, ó, DP Skinning PCube4. Então, é um arquivo de JSON. JSON é um dicionário que ele marca os pesos. Então, a gente cria esse arquivo lá. Depois, se a gente quiser importar esse arquivo, a gente pode selecionar a nossa mesh que a gente quer importar, vir aqui e dizer onde a gente quer importar. No caso, dentro da pasta teste. Se ele já é um import, ele traz esse skinning que foi exportado pelo arquivo JSON para a nossa mesh e reconstrói os pesos a partir do que ele importou de Skin Cluster. Então, os pesos são assim que a gente poderia trabalhar. Eu acho que é mais fácil a gente utilizando essa ferramenta e muitas vezes a gente precisa copiar um skinning, a gente usa esse source aqui muito fácil. Seleciona o corpo do personagem que já está com skinning. E as roupas, por exemplo, que nem skinning tem, você já seleciona primeiro o corpo, depois as roupas, clica nesse botão, ele já transfere para a gente o nosso skinning e isso facilita muito rápido. Depois a gente só corrige os pesos da roupa que não foram tão bons e o nosso rig sai bem mais ágil, tá? Então a gente vai ver isso quando a gente estiver criando o rig de um personagem, como que facilita a nossa vida esse tipo de ferramenta. E isso que eu queria apresentar para vocês agora, a tab de skinning do DP Auto Rig System. Espero que vocês gostem, tá bom? Obrigado, valeu!